Você já teve a sensação de estar vivendo uma vida que não é sua? De olhar no espelho e não reconhecer mais a pessoa que te encara de volta? Se você já se pegou perguntando onde foi parar a sua alegria, sua espontaneidade ou até mesmo sua essência, talvez esteja passando por algo muito mais profundo do que imagina. Muitos sobreviventes de relacionamentos com narcisistas relatam exatamente isso. O esvaziamento gradual de quem eram, como se cada dia naquela relação drenasse um pouco mais da sua identidade. E o mais assustador é que isso acontece de forma silenciosa. Aos poucos, você deixa de perceber o quanto está sendo afetado, até que um dia acorda com uma sensação angustiante de que perdeu completamente o controle da própria vida. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo em 15 sintomas psicológicos que quase todas as vítimas de abuso narcisista carregam. Não estamos falando de sinais superficiais ou passageiros, mas de feridas emocionais reais que moldam seu comportamento, distorcem sua percepção e te aprisionam num ciclo de dor e confusão. São marcas invisíveis, mas devastadoras, que continuam agindo mesmo quando o narcisista já não está mais presente. Você vai entender por que se sente em constante alerta, por que sua autoestima foi destruída, por que se sente culpado mesmo quando não fez nada de errado. E mais importante, vai perceber que esses sintomas não são sinal de fraqueza, são respostas do seu corpo e da sua mente, tentando te proteger de um trauma profundo. Mas este vídeo não é apenas para identificar o problema. Ele é um convite à recuperação. Ao reconhecer esses sintomas, você dá o primeiro passo para resgatar sua autonomia emocional. E eu estarei aqui para te guiar nesse processo, com clareza, empatia e um compromisso genuíno com a sua cura. Se em algum momento da sua vida você já sentiu que perdeu a si mesmo, tentando agradar alguém impossível de satisfazer, esse conteúdo é para você. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode ser o início de uma virada definitiva na sua história. 1. Sensação constante de estar pisando em ovos. Você começa a perceber que qualquer palavra, expressão ou até mesmo seu silêncio pode gerar uma explosão imprevisível. No início, parece algo passageiro, mas com o tempo, viver em alerta se torna o padrão. Você calcula cada passo, mede cada frase, evita qualquer confronto. Essa tensão contínua cria um campo minado emocional. O medo de provocar o narcisista, mesmo sem motivo algum, faz com que você se desconecte de quem é, tentando o tempo todo não incomodar. Isso não é cautela, é sobrevivência. E viver assim adoece. 2. Hipervigilância. Seu sistema nervoso passa a funcionar em modo de guerra. Mãos suadas, coração acelerado, olhar inquieto. São respostas do corpo diante de ameaças constantes, ou melhor, da expectativa delas. Mesmo quando tudo está calmo, você sente que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. O corpo não distingue a ameaça real de ameaça emocional. Para ele, tudo é perigo, e você passa a viver como se estivesse em uma zona de combate, onde o inimigo pode atacar a qualquer instante, mesmo que esse inimigo seja alguém com quem você dividia a cama. 3. Supressão da autenticidade. Resposta de apaziguamento. Para sobreviver, você aprende a apagar partes de si, a sorrir quando quer chorar, a concordar quando discorda, a se calar para evitar um novo ataque. Essa resposta é automática. Você se adapta, se anula, se molda às expectativas do narcisista. Afinal, ser você mesmo significava provocar reações imprevisíveis, e quanto mais você tenta agradar, mais perde sua identidade. Expressar sua verdade virou sinônimo de ameaça, e com o tempo, você começa a acreditar que ser autêntico é perigoso. 4. Incapacidade de impor limites. Mesmo depois de aprender o que são limites, você não consegue aplicá-los. Algo te bloqueia. Você sente medo de parecer egoísta, de ser rejeitado ou até de causar conflitos. Essa paralisia emocional é reflexo do abuso. Em relacionamentos saudáveis, limites são sinais de respeito mútuo. Mas com um narcisista, cada limite imposto era tratado como uma afronta. Isso te ensinou inconscientemente que se proteger significa perder o amor ou provocar a raiva do outro. 5. Desconforto extremo com emoções alheias.
Quando alguém próximo está irritado, triste ou decepcionado, você sente como se fosse sua responsabilidade resolver aquilo imediatamente. Você tenta consertar tudo, mesmo quando não tem culpa. Essa reação não é empatia, é medo. Medo de ser punido, ignorado ou acusado injustamente. O trauma te condicionou a acreditar que precisa manter o outro feliz a qualquer custo, mesmo que isso signifique sacrificar a própria paz. Você se transforma em um bombeiro emocional, sempre tentando apagar incêndios que nem foram causados por você. Você em sintonias em torno do todo famoso, sem entender o perigo que tomava destaque, mostrar entusiasmo ou simplesmente ser você. Havia conexão. Então se fecha. Voltou para o princípio. O seu corpo impede que ser feliz é perigoso. Porque toda vez que você tentava se destacar, mostrar entusiasmo ou simplesmente ser você, havia punição. Então ele reage se fechando. E por causa da pena-vida, sua realidade é invalidada. Seu sistema nervoso uma hora colapsa. O que vem depois é a apatia, o vazio, a falta de motivação. A depressão nesse contexto não é apenas tristeza, é o estado de congelamento emocional. Seu corpo entende que ser feliz é perigoso, porque toda vez que você tentava se destacar, mostrar entusiasmo ou simplesmente ser você, havia punição. Então ele reage se fechando. Mesmo após sair do relacionamento, essa paralisia pode continuar. Você quer reagir, mas parece que algo mais forte te puxa para baixo. E isso não é fraqueza, é trauma. 8. Explosões emocionais, resposta de luta. Depois de tanto tempo tentando manter a paz, tentando aguentar calado, chega um momento em que você explode. Reage com raiva, grita, perde o controle. E isso é usado contra você. O narcisista então diz: "Tá vendo? Você é o problema." Mas a verdade é que essas explosões são resultado de acúmulo. São o corpo tentando se defender após suportar abusos silenciosos por tempo demais. O que era paciência vira pavio curto. O que era contenção vira descontrole. E esse ciclo alimenta ainda mais a culpa, porque agora você também começa a duvidar se não está sendo louco mesmo. 9. Vergonha tóxica. Diferente de sentir culpa por algo errado que você fez, a vergonha tóxica faz você acreditar que você é errado. É um sentimento sufocante de inadequação, de não merecimento, de inutilidade. Essa vergonha é alimentada pelo narcisista, que projeta em você as inseguranças dele. Com o tempo, você internaliza essas mensagens. Sou um fardo. Ninguém me ama como eu sou. Nunca vou ser suficiente. Essa visão distorcida de si mesmo afeta tudo. Sua autoestima, seus relacionamentos, suas escolhas. E mesmo fora do abuso, essa voz interna continua ecoando. 10. Perda gradual da identidade. O que antes te fazia sorrir, hoje não tem mais graça. Seus hobbies, suas opiniões, seus gostos, tudo foi silenciado. Não de uma vez, mas de forma sutil, dia após dia. Você se moldava para agradar, para evitar críticas, para ser aceito. E nesse processo, se perdeu de si mesmo. Já não sabe mais o que gosta, o que quer, o que sonha. É como se tivesse amputado partes da própria alma para caber em um relacionamento que só exigia mais e mais. O mais doloroso? Sentir falta de si mesmo e não saber como voltar a ser quem era. 11. Confusão mental e ruminação constante. Você tenta entender o que aconteceu, busca respostas, revê conversas mentalmente. Mas tudo parece embaralhado. É como se a sua mente ficasse presa em um ciclo interminável de pensamentos repetitivos. Você revisita as mesmas cenas, repensa as mesmas decisões, se culpa, se justifica. Isso é ruminação, um sintoma comum em vítimas de abuso emocional. A confusão mental, por sua vez, é resultado de tantas manipulações e contradições. O narcisista dizia que te amava e no minuto seguinte te desprezava. Essa incoerência te deixa num estado constante de desequilíbrio mental, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça que nunca fecha. 12. Insegurança mesmo após o término. Mesmo depois de se afastar fisicamente do narcisista, você não sente alívio. A insegurança persiste.
É como se seu corpo ainda esperasse o próximo ataque, mesmo estando em um ambiente seguro. A mente entende que o perigo passou, mas o corpo permanece em estado de alerta. Essa dissonância é exaustiva. Você começa a duvidar até mesmo de momentos tranquilos, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer instante. Essa hipersensibilidade ao ambiente é o trauma agindo em silêncio, avisando: não relaxe, você pode se machucar de novo. E viver assim é sobreviver, não viver. 13. Vícios como fuga da dor. Com tantas emoções intensas e sem espaço seguro para processá-las, muitas vítimas acabam recorrendo a vícios como forma de alívio. Pode ser comida, álcool, compras, séries, sexo, trabalho em excesso. O vício não é o problema em si. É uma tentativa desesperada do corpo de buscar segurança, alívio e controle. Atrás de todo comportamento compulsivo há um trauma não resolvido. Quando você percebe que está tentando preencher um vazio interno com algo externo, já é um sinal de que precisa voltar a si e olhar com compaixão para essas dores. 14. Amnésia do abuso. Esse sintoma é traiçoeiro. Você esquece as partes mais cruéis e guarda apenas os momentos bons. O cérebro faz isso como forma de proteção. Ele minimiza o sofrimento e exagera as lembranças positivas. Isso faz com que você sinta saudade, duvide de si mesmo e, pior ainda, considere voltar para quem te feriu. A mente te sabota com frases como "ele não era tão ruim assim" ou "talvez eu tenha exagerado". Esse apagamento seletivo é uma armadilha emocional e precisa ser reconhecido como parte do ciclo de abuso, não como sinal de arrependimento real. Crenças negativas enraizadas. O narcisista plantou ideias na sua mente, direta ou indiretamente, que você acabou absorvendo. Você é egoísta. Ninguém vai te amar como eu. Você é difícil demais. Com o tempo, essas vozes deixam de ser externas e passam a ecoar dentro de você. Mesmo longe do abusador, essas crenças continuam te sabotando. Você hesita ao se posicionar, se sente culpado por pensar em si, teme ser rejeitado ao colocar limites. A boa notícia é que essas crenças podem ser reprogramadas, mas o primeiro passo é reconhecer que elas foram impostas e que não pertencem a você. Até aqui, você já identificou uma série de sintomas que, muito provavelmente, se manifestaram em sua vida de forma silenciosa, mas constante. O que talvez você não saiba é que todos esses sinais, do medo crônico à perda de identidade, são manifestações diretas de um trauma profundo, que muitas vezes está ligado ao que chamamos de transtorno de estresse pós-traumático complexo. Essa condição, embora ainda pouco compreendida por muitas pessoas, é extremamente comum entre vítimas de abuso narcisista. Ela se desenvolve quando você é exposto repetidamente a situações de estresse emocional intenso, manipulação psicológica e insegurança afetiva. E diferente de um trauma agudo, como um acidente ou perda repentina, o trauma complexo se instala devagar, corroendo sua autoestima, reconfigurando seu sistema nervoso e alterando sua percepção da realidade. É por isso que muitas vítimas se sentem loucas, instáveis ou fracas, porque continuam reagindo como se o perigo ainda estivesse presente, mesmo estando fisicamente longe do abusador. Isso acontece porque o corpo e a mente ainda não entenderam que o abuso acabou. Eles continuam presos naquele padrão de defesa: lutar, fugir, congelar ou agradar, mesmo que racionalmente você saiba que está em segurança. Essa desconexão entre mente e corpo é um dos maiores desafios da recuperação, mas também é o ponto de partida mais poderoso, porque a partir do momento em que você entende que esses sintomas não são defeitos seus, mas respostas naturais a uma experiência anormal, tudo muda. Você deixa de se julgar, de se culpar e começa a se olhar com mais compaixão. E é aí que a cura começa de verdade. Mais importante do que rotular a dor é compreender sua origem e, sobretudo, saber que existe um caminho para sair dela. Um caminho que começa por você, por sua história, por sua coragem de encarar tudo isso e, principalmente, por sua decisão de não permanecer onde foi ferido. A jornada da cura não é linear, nem rápida, mas ela é possível.
E quanto mais você entende o que o abuso causou, mais força você ganha para reconstruir o que foi perdido. Agora que você já reconheceu os sintomas e compreendeu suas raízes, é hora de dar os próximos passos, rumo à libertação emocional. Agora que você entende os sintomas e reconhece que eles não são falhas pessoais, mas feridas profundas causadas por um ambiente abusivo, é hora de transformar esse conhecimento em movimento. A cura começa quando você decide que não quer mais apenas sobreviver. Você quer viver com plenitude, autenticidade e paz. O primeiro passo é romper com a autoacusa. Isso significa parar de se culpar por ter acreditado, por ter ficado tanto tempo ou por ter tentado tantas vezes. Você fez o melhor que pôde com o que sabia na época. O narcisista manipulou, distorceu, te envolveu emocionalmente, e isso não foi sua culpa. Libertar-se da culpa é o ponto de virada que abre espaço para o autoacolhimento. Depois, é fundamental buscar apoio especializado. A recuperação de um abuso narcisista exige compreensão profunda das dinâmicas emocionais envolvidas. Nem todo terapeuta está preparado para isso. O ideal é encontrar alguém que compreenda não só o trauma, mas o impacto do abuso narcisista no corpo e no comportamento. Um profissional que te veja com empatia, que valide sua dor e que te ajude a reconstruir sua força interna, e não alguém que minimize o que você passou. Outro passo essencial é o trabalho somático. Quando falamos em cura emocional, muitas vezes esquecemos do corpo. Mas é no corpo que o trauma se instala. Técnicas como respiração consciente, toque terapêutico, tremores neuromusculares e movimento corporal são ferramentas poderosas para desbloquear respostas automáticas e trazer seu sistema nervoso de volta ao equilíbrio. Sem essa reconexão com o corpo, a mente continua em alerta, mesmo que você já tenha entendido racionalmente o que aconteceu. Além disso, participar de uma comunidade segura pode acelerar a cura. Compartilhar sua história, ouvir outras vivências, perceber que você não está sozinho. Tudo isso reforça sua identidade e reconstrói a confiança em si e nos outros. A conexão humana, quando genuína e empática, tem um poder restaurador imenso. Por fim, estabeleça uma rotina de autocuidado emocional. Isso não significa apenas tomar um banho demorado ou ouvir música relaxante. Significa olhar para si com consistência. Criar momentos de silêncio para ouvir sua voz interior, escrever sobre o que sente, respeitar seus limites, dizer não sem culpa. Cada pequeno gesto de cuidado é uma mensagem que você envia para si mesmo. Eu estou aqui por mim agora. Você já deu um passo enorme ao chegar até aqui. Agora é hora de decidir que não vai mais viver sob as regras impostas por quem te feriu. É hora de tomar as rédeas da própria vida. E isso começa com um compromisso diário com a sua verdade. Se você chegou até aqui, é porque há dentro de você uma força silenciosa, uma voz interna, que mesmo sufocada por tanto tempo, nunca deixou de lutar por sua liberdade. Hoje você deu um passo fundamental. Reconheceu as marcas do abuso, entendeu os sintomas e, mais do que isso, começou a enxergar que existe sim um caminho possível para sair do ciclo da dor. Você aprendeu que não está exagerando, que não está inventando, que o que você viveu foi real e que os sintomas que te acompanham são respostas legítimas de um corpo e de uma mente que lutaram bravamente para sobreviver ao caos. Mas agora você não precisa mais apenas sobreviver. Agora é o momento de reconstruir, de se reapropriar da sua identidade, dos seus desejos, da sua história. Esse vídeo não é o fim, é o começo. Um convite para que você olhe para si com mais compaixão, com mais coragem e com a certeza de que não está sozinho nessa jornada. A dor que você sente hoje não define quem você é. Ela é apenas um capítulo, e capítulos podem ser reescritos. Você merece viver uma vida onde sua paz não dependa do humor de ninguém, onde seus limites sejam respeitados, onde sua autenticidade seja celebrada e não punida. E essa vida começa com pequenas decisões diárias, como buscar ajuda, se afastar de quem te destrói e, principalmente, se aproximar de quem te fortalece. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma,
Deixe aqui nos comentários qual desses sintomas você identificou. Compartilhe sua história, se sentir vontade. Sua voz pode ecoar na vida de alguém que neste momento também está tentando se libertar. E se você quer aprofundar ainda mais esse processo, inscreva-se no canal, ative as notificações e explore os outros vídeos sobre abuso emocional e recuperação. Aqui você vai encontrar orientação, acolhimento e ferramentas práticas para seguir em frente com segurança e força. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque algo em você já decidiu que merece mais. E sim, você merece. Obrigado por me acompanhar até aqui. Cuide de você. E nos vemos no próximo vídeo.